Boa noite, irmãos. Que bom podermos estar juntos mais uma vez nesta noite abençoada. E nós chegamos aí ao fim dessa série, né, que eu propus trazer aos irmãos aí sobre a doutrina da graça, sobre as doutrinas da graça, né? E em especial aí essas cinco doutrinas que nós falamos, né, da depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível. E hoje nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, né? Nós vamos explanar sobre essa doutrina maravilhosa. Eu, particularmente, dentre as cinco, essa é a que eu acho mais bela dentre todas, né? Homens que, além de serem salvos, além de serem remidos, ainda são conduzidos pelo Espírito Santo até o último dia, né? Que isso possa fortalecer a nossa fé, né? Vamos orar então antes de nós iniciarmos? Fecha seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por mais este estudo. Santo e amado Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus Santo, porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem feito com que nós perseveremos, ó Deus, neste mundo tão perverso e tão maligno. Teu povo, ó Pai Santo, sem o Teu Espírito Santo conduzindo, nos segurando pelas mãos, seríamos presas fáceis, ó Pai Santo, para o pecado, para a vida mundana. Muito obrigado por ter nos livrado, ó Deus, da ira vindoura. Nós adoramos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite em que vamos estudar essa doutrina. Ajude a compreender e a vermos, ó Deus, a veracidade dela nas Escrituras. Nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então, irmãos, o que é a doutrina da perseverança dos santos? Digamos que, para a gente entender através de uma ilustração, digamos que você é uma criança de apenas 5 anos de idade, uma criança que está aprendendo ainda a andar, né? Tem muitas crianças com 5 anos já estão andando, né? Mas vamos diminuir um pouco a idade aí, vamos ponhar com uns 9 meses de idade, né? Uma criança com 9 meses de idade, que está aprendendo a andar. Se os pais não pegar essa criança pela mão e não levar essa criança para todos os lados, essa criança nunca sairá do lugar. Se essa criança não for conduzida pelos pais, o destino dela é incerto, né? Então, como uma criança precisa ser conduzida pelos pais para a vida adulta, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo para a vida eterna. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Sem essa perseverança trazida pelo Espírito Santo ao nosso coração, nós não conseguiríamos completar essa jornada que nos está proposta, que é a jornada do Evangelho. Então nós vamos estudar essa doutrina, e essa doutrina é basicamente isso. É através dessa doutrina que nós cremos que todo aquele que Deus escolheu será salvo. Ele persevera tanto na salvação, como persevera tanto na eleição, como persevera também na salvação no final. Todos que foram salvos, todos que foram eleitos, serão salvos de forma cabal e de forma verdadeira, né? E não perecerão no meio do caminho. Isso é que diz essa doutrina. Vamos nos aprofundar um pouco mais? Ok. Agora nós vamos entender essa doutrina. Até aqui nós vimos, né, as 5 doutrinas que, traduzindo, ela diz basicamente isso. Ó. Se o homem é totalmente depravado, como nós vimos lá na depravação total, né, e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, né, então a depravação total diz isso, que o homem não pode salvar a si mesmo, né, não pode ajudar a si mesmo no que concerne às coisas espirituais. Né? Então, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, onde nós vimos aí na eleição condicional, esse homem é depravado, então Deus o salva esse homem, pega esse homem depravado, esse homem pecador, e elege ele no meio de uma multidão. Então, Deus é absolutamente soberano na questão da eleição incondicional, fundamentada tão somente em sua própria vontade, ou seja,
Deus elege esse homem, e essa eleição não é condicionada ao homem, ela é uma eleição incondicional, não depende do homem, depende de Deus. É única e exclusiva vontade de Deus salvar. Então essa é a eleição incondicional, né? Se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, que a expiação é limitada, no caso, o homem é depravado, ele foi eleito, né? Só que ele precisa ser limpo da sua natureza pecaminosa. Para isso, Cristo morreu na cruz expiando esses pecados. E essa expiação ela não é total, ela é limitada única e exclusivamente aos eleitos, né? Então, essa é a expiação limitada. Se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, que é a graça irresistível, para os eleitos, essa graça de Deus ela não pode ser resistida, ela é irresistível. Conclui-se, diante de tudo isso, né, diante de nós sabermos que o homem é depravado, de que mesmo sendo depravado, Deus elegeu incondicionalmente esse homem. Depois dessa eleição, esse homem precisava ser limpo de seus pecados. Então, Cristo expiou esses pecados. E para isso, essa graça não pode ser resistida por esses homens. Então, conclui-se que Deus assegurará a salvação final desses eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim, que é a doutrina da perseverança dos santos. Sem essa doutrina, irmãos, as outras 4 doutrinas elas acabam se tornando doutrinas, digamos assim, incompletas. Sem essa doutrina da perseverança dos santos, sem nós compreendermos que Deus elege, Deus expia, Deus dá graça, mas para que tudo isso aconteça, no decorrer da história, é preciso que Deus faça com que esse povo persevere dia a dia, lutando contra o pecado, lutando contra si mesmo, para que chegar no caminho final. Então, a eleição, a expiação e a graça irresistível depende da perseverança dos santos. E essa perseverança não vem de nós. É o Espírito que nos ajuda perseverando dia a dia. Tá? Então isso aqui é um resumo de tudo que nós vimos até aqui, né? Os eleitos não perseveram por si só. Ele é conduzido, ou eles, né, são conduzidos pelo Espírito Santo para o cumprimento diário da lei de Deus. Irmãos, sem o Espírito Santo dentro de nós, cada dia nos conduzindo, nos mostrando o caminho que devemos seguir, nós não conseguiríamos. É como um cego andando, se não for a sua bengala, a sua muleta ou algo o direcionando no caminho correto, ele não vai seguir, ele vai desviar do caminho e fatalmente pode ocorrer algum acidente. Então não depende do homem, o homem está perdido, o homem está completamente longe do caminho verdadeiro. Então o Espírito Santo habita no coração desse homem e faz com que ele seja conduzido no caminho da salvação. E essa perseverança não vem de nós, não vem do homem. Essa perseverança vem de Deus. É Deus que faz com que nós perseveremos. Isso nós temos que ter em mente, tá? Outra coisa, os eleitos não são apenas redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito. Eles são mantidos na fé pelo infinito poder de Deus. Então, essa manutenção dos filhos de Deus na fé vem pelo infinito poder de Deus. Então, aqueles que são eleitos, que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles perseverarão na fé até o fim. Né? Ah, Newton, mas não posso cair? Sim, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então quer dizer que o eleito não peca? Não, tem os dois lados, né? Essa doutrina, ela pode nos levar nos dois lados se ela não for bem entendida. Ela pode nos levar ao lado de que a gente pode pecar de qualquer maneira, porque Deus vai nos salvar mesmo, né? E isso é um problema muito sério. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas nós temos que entender que o Espírito mantém a nossa fé. O Espírito faz com que nossa fé seja produtiva e que essa fé culmine em salvação no final, né? É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos segura pelas mãos e nos leva no caminho até o trono de Deus, até o dia da vitória final. Sabe por quê? Porque nós somos salvos, porém nós ainda temos o pecado em nós.
Nós ainda temos o pecado em nós. Nós não fomos libertos ainda do poder do pecado. Nós somos libertos da condenação. O dia que nós formos libertos do poder do pecado, nós não precisaremos mais perseverar da forma que nós estamos aqui. Nós perseveraremos de forma pura, de forma completa. Até lá, nós necessitamos desesperadamente de que o Espírito Santo nos conduza até Deus. Então, isso é uma verdade. Olha outro ponto. Se os eleitos não perseverassem, a eleição eterna de Deus falharia. Ou seja, algo impossível, né? Isso seria inadmissível. Isso seria, além de inadmissível, seria impossível. Como que um decreto feito por um Deus todo-poderoso, soberano e criador pode simplesmente falhar? Pois eu falo para você, meu irmão, se dependesse de nós, esse decreto de Deus falharia. Mas como não depende de nós, então o decreto de Deus não falha. Ele foi decretado e acontecerá. E acontecerá. É por isso que essa doutrina nos dá a certeza da nossa salvação. Porque não depende de nós crermos que nós vamos lutar batalhas, vamos vencer nossos gigantes e chegar lá no final. Não, se fosse assim, a salvação não era certa, a salvação era duvidosa. Mas o que nos dá certeza de que nós vamos ser salvos é de que nós somos conduzidos por um Deus todo-poderoso e que nada nesse planeta, nada nesse universo, nem no cosmos pode ser comparado a esse Deus. E isso faz com que nós tenhamos a certeza de que Ele fará nós perseverarmos até o fim. Até o fim. Então, se não fosse a ação do Espírito Santo no coração do homem, mantendo eles na fé, fazendo com que eles perseverassem, a eleição eterna de Deus falharia. Se Deus decretou a salvação dos eleitos, e esse decreto foi feito lá na eternidade, então ela acontecerá incluindo a salvação final dos eleitos. A salvação final dos eleitos. Muitas pessoas, elas não aceitam essa doutrina por causa de muitas controvérsias que ela traz, né? Nós vamos tratar dessas controvérsias um pouquinho mais abaixo, né? Mas essa doutrina, irmãos, ela além de bíblica, ela faz sentido completamente em nossa vida. Ela faz sentido porque aí a gente pensa e fala assim, Deus Santo, como que o Senhor pode salvar pessoas tão más como nós? Como que você pode salvar um ladrão que foi condenado à crucificação, um ladrão que fez mal a tantas pessoas ruins? Como que o Senhor pode salvar uma pessoa como essa? Mas, irmãos, quando nós compreendemos que isso depende da graça dele, do poder dele e dele conduzir as pessoas, nós conseguimos entender o porquê que ele salva. Porque não depende de eu achar que aquela pessoa é boa ou não. Não depende de eu achar que ele merece ou não. Quem vê isso é o Senhor. Então, por isso, toda a glória é conduzida única e exclusivamente ao Senhor. Então, aqui tem outro ponto que nós temos que discutir. Se os eleitos não perseverassem, a morte de Cristo seria uma falha, porque o seu desígnio era garantir a salvação dos eleitos. Então, por que Cristo morreu? Para nos comprar, para nos resgatar da condenação do pecado, para fazer com que nós para que nós perseveremos até o fim. No entanto, se um de nós cair, Cristo morreu em vão. Se Cristo morreu para nos salvar e nós não somos salvos, então Cristo morreu em vão. Mas a perseverança dos santos, o Espírito Santo fazendo com que os santos perseverem, faz com que a morte de Cristo seja eficaz. Eficaz. Então, irmãos, essa pessoa fala assim, essa doutrina, ela ensina que o homem tem que perseverar. Não, não é isso. Não é. Não somos nós que perseveramos. É o Espírito Santo de Deus que persevera por nós dia a dia, nos conduzindo, nos orientando, nos dando graça, nos perdoando, nos conduzindo. Meus irmãos, é só ler as Escrituras. É só ler as Escrituras. Desde lá, Abel e Caim, a Sodoma e Gomorra, Noé no dilúvio, o povo no Egito, andando pelo deserto, e Deus fazendo com que aquele povo perseverasse até o fim no deserto. Depois veio Josué,
fazendo com que esse povo entrasse à terra prometida e ali. Aí depois vieram os profetas, vieram os juízes, depois dos juízes vieram os reis de Israel, depois dos reis de Israel veio o Salvador, que é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo foi assunto aos céus e a igreja começou a agir no mundo inteiro. E aí a igreja até hoje ela tem uma grande influência no mundo por causa disso, porque a igreja ela é mantida, ela é mantida pelo Espírito Santo. E é o Espírito que faz com que ela persevere até o fim. É por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que ele está falando? Porque os irmãos da igreja são fortes e eles vão pegar em armas? Não. Ele simplesmente falou isso porque a igreja não será conduzida por homens. A igreja será conduzida pelo Espírito Santo. E Cristo sabia que tudo que o Espírito Santo faz, ele faz com perfeição e faz para aquilo realmente aconteça. Então, irmãos, se você é salvo, creia, você será salvo até o fim, você não perde a salvação. Então, irmãos, é nisso que nós temos que crer, tá bom? Então, continuando, aqui. Aí vem a questão polêmica dessa doutrina. Eu estou livre para pecar, né? Já que eu vou perseverar e eu vou ser salvo até o fim, né? Se eu vou perseverar e independente do que eu faço eu vou ser salvo, então eu estou livre para pecar. Vamos ver se realmente é assim, né? Vamos ver se realmente é assim. Vamos lá. Todos os que são unidos espiritualmente a Cristo, através da regeneração, lembre-se, Cristo morreu na cruz, né, para nos regenerar, para nos expiar os nossos pecados. Aí ele traz um novo coração ao homem, uma nova mente, então isso é a regeneração. Então, todos os que são unidos espiritualmente a Cristo, através da regeneração, estão eternamente seguros nele. Em Cristo, todos que foram regenerados, estão eternamente seguros. Cristo carimbou o nosso passaporte para o céu e ninguém consegue pagar esse passaporte. Nada os pode separar do eterno e imutável amor de Deus, né? Por Deus não ser um ser mutável, ou seja, um ser que muda de ideia, por Deus ser um ser imutável, é que nós temos a certeza do cumprimento das promessas que ele fez, de uma nova terra e de um novo céu. Então, nada vai poder separar nós desse amor eterno e imutável. Foram predestinados, essa palavra tem muitas pessoas que não gostam dessa palavra, né? Então, mas foram predestinados para a glória eterna e estão, portanto, assegurados para o céu. Isso daqui é indiscutível nas Escrituras, né? Aliás, muitas pessoas discutem isso, mas se estudar as Escrituras profundamente, nós veremos que essa doutrina ela é verdadeira. Qual doutrina? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é fato, tá? Não, as Escrituras estão ali e isso está escrito ali de forma bem clara. Mas aí é que está o problema. Se a gente é salvo, então nós podemos pecar. Olha o outro ponto. Muitos que professam a fé cristã caem, mas eles não caem da graça, pois nunca estiveram na graça. Ou seja, muitos daqueles que professam a fé cristã caem, mas muitos que professam a fé cristã não são eleitos. Essa é a verdade. Muitos que professam a fé cristã não são eleitos. Existe no meio do povo de Deus aqueles que são simplesmente simpatizantes da igreja. Não são povo de Deus, não são rebanho de Deus. Lembra que Jesus falou que no meio do trigo tem o joio? É exatamente isso. O joio, ele entra no meio do trigo, ele se parece com o trigo. Mas a diferença é que o joio não produz semente. O trigo produz a semente, o joio não. Então, no meio do povo de Deus, nem todos, meus irmãos, nem todos que estão dentro da igreja serão salvos. Nem todos, né? A salvação não é para uma igreja X ou para uma igreja Y. A salvação ela é exclusiva dos eleitos. Isso nós temos que colocar em mente. Então, os crentes verdadeiros caem em tentações e cometem graves pecados.
às vezes. Mas esses pecados não os levam a perder a salvação ou a separá-los de Cristo. Isso também é outro fato. Não é porque eu sou eleito, porque eu creio na salvação, porque eu frequento a igreja, que eu não vou pecar e que eu não vou cair. Muitos eleitos caem. Muitos eleitos caem. Mas essa queda não os tirará a certeza da salvação. Não tirará deles que no último dia Cristo os salvará. Então, a prerrogativa de salvar uma pessoa é de Deus e não da igreja. É Cristo que dá a ele a salvação eterna. Porque se fosse assim, a igreja teria morrido na cruz pelos pecadores e não Cristo. Mas quem morreu na cruz pelos pecadores foi Cristo. Então, irmãos, a gente fala assim, Newton, então eu vou cair, sim. Mais cedo ou mais tarde na sua caminhada cristã você vai pecar. Isso aí, meus irmãos, não tem nenhum que não comete pecado. Todos pecaram e ainda pecam. E até o dia da volta de Cristo, quando nós formos transformados, nós continuaremos pecando. Muitos irmãos na fé, que são verdadeiramente crentes, vão cair, vão sair da igreja? Vão. Muitos sairão da igreja, muitos irão para o mundo. Mas isso não dirá que eles perderam a salvação. Quem é salvo uma vez não perde a salvação nunca mais. 1 João, capítulo 3, versos de 7 a 10. Aqui, esse texto ele é fantástico para nós entendermos que aqueles que são eleitos, né, eles não vivem na prática de pecado. Né? E aqui a nossa discussão aqui é se, mesmo eu sendo eleito, então eu estou livre para pecar. Né? Aqui João vai falar que você não está livre para pecar. 3, de 7 a 10. É a Epístola de João, capítulo 3. Eu abri aqui na carta, mas eu abri no Evangelho, mas não é o Evangelho, é a Epístola. 1 João, capítulo 3, de 7 a 10. Olha só. Você pode me perguntar, Newton, então quer dizer então que já que eu sou salvo mesmo, não vou perder a salvação, eu vou para o mundo, vou desfrutar do mundo, né? Vou fazer o que eu quiser lá no mundo, depois, o dia que me der na telha, eu volto para a igreja. Mas olha só o que João diz. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, ou seja, só aquele que é justo, né? E para ser justo, você precisa ser justificado por Cristo. Então, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha aí. Proceder é, vamos dizer assim, nascer, né? Aquele que pratica o pecado, ele vem do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, se Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, os filhos dele não podem praticar as obras do diabo. Porque Cristo se manifestou exatamente para destruir essas obras. Aí ele continua, no 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, você nasceu de Deus, então o pecado não é uma prática comum na tua vida. Mas por quê, Nilton? Aí João vai te responder. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ou seja, como que uma pessoa que tem a semente divina dentro dela, e essa semente divina ela não pode produzir semente para o pecado. Ela só pode produzir semente para a vida eterna. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele, que é a semente, ela será conduzida para a santidade. Ah, mas eu não vou pecar? Vai pecar. Você vai pecar. Só que há uma grande diferença. O pecado na vida do crente traz uma tristeza muito grande para o coração. Irmãos, toda pessoa que ela flerta com o pecado e ela não sente nenhum tipo de dor por isso, tem algo de errado aí. Por quê? Porque o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa
a sentir um verdadeiro asco por esse pecado. Irmãos, é impossível um crente verdadeiro pecar e sentir bem com isso. Para o mundo é comum o pecado. Para o mundo é comum você ter várias coisas, fazer várias coisas erradas, e isso não faz diferença nenhuma. Mas para o povo de Deus, que tem como semente o Espírito Santo, é impossível ele viver pecando. Ah, Newton, mas eu peco todo dia. Eu também peco todo dia. Mas, irmãos, esse pecado, todas as vezes que eu cometo, o meu coração arde porque eu estou cometendo ele contra o meu Deus, contra aquele que morreu por mim na cruz. Então isso traz um sentimento muito ruim no coração. E isso é sinal do Espírito Santo. E existe outra questão. Você pode falar assim, mas eu já vi muita gente que não é convertida sentir dor no coração ou também ao cometer pecado. Há uma diferença. Porque essa pessoa, ela pode até sentir dor ao cometer um pecado, mas mais lá na frente, ela vai cometer o mesmo pecado e essa dor, isso vai se tornar tão corriqueiro, tão prático na vida da pessoa que ela não vai fazer tanta diferença. Ela pode sim sentir algo no início, mas depois aquilo vai esfriando. Isso é a falta da perseverança dos santos. O santo que persevera, o pecado não vai fazer morada no coração dele. Tá? Então, isso aqui é a parte mais difícil de entendermos essa doutrina. Entendermos que nós somos pecadores, nós somos falhos, só que nós temos um Espírito Santo que nos conduz. E esse Espírito Santo vai fazer com que nós sintamos dor no coração ao cometermos o pecado. Olha só o que Paulo fala em Romanos capítulo 6. Capítulo 6, de 1 a 7. Olha a explanação que Paulo faz desse texto. Aqui ele está falando sobre Adão e Cristo. Ele está dizendo que como com Adão o pecado abundou na terra, mas com Cristo a graça superabundou no pecado. Então, o que Paulo está trazendo aqui? Se a graça superabundou em cima do pecado, então eu vou pecar mais e mais e mais para que essa graça abunde cada vez mais. Ou seja, a ideia aqui que Paulo está tentando combater é a seguinte, de que quanto mais eu pecar, mais a graça vai superabundar. E aí no verso 6 ele vai continuar dizendo assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele fez uma pergunta retórica e ele já responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou seja, se nós morremos por pecado, por que nós vamos continuar no pecado? E aí ele continua falando, ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim como Cristo morreu para nos limpar dos nossos pecados, para que nós tenhamos uma vida nova, nós devemos andar nessa vida nova. E aí ele continua. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Isso daqui foi maravilhoso, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Irmãos, nós não devemos ser escravos do pecado. E outra, irmãos, a gente que é cristão, a gente sente o maior prazer em ter uma vida santa. O mundo inteiro pode falar que o que nós pensamos é errado, mas nós fazemos aquilo que o mundo acha que é errado porque Deus fala que é certo. O que conduz nós ao certo e ao errado não é a opinião do mundo, é a opinião de Deus. E a opinião de Deus está nas Escrituras. Está nas Escrituras.
Então, todo aquele que é salvo, todo que é salvo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. E essa condução inclui o asco, o nojo pelo pecado. O nojo pelo pecado. O verdadeiro cristão, quando ele peca, ele implora para ser disciplinado. Ele implora, fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Ele vai na igreja e fala, eu já vi, irmãos, no conselho da minha igreja, irmãos que chegam lá desesperados, pelo amor de Deus, eu pequei, eu preciso que a igreja me discipline. Ele estava tão desesperado que ele necessitava daquilo para ver se Deus o perdoava. Aí nós consolamos o coração dele falando assim: olha, nós vamos disciplinar você sim, mas essa dor que você está sentindo é o Espírito Santo trabalhando no seu coração e é o perdão de Deus entrando no seu coração. Aquele irmão nunca mais cometeu aquele pecado, nunca mais. Hoje ele é uma bênção onde ele está. Mas por quê? Porque o Espírito Santo levou a ele a uma dor tão profunda que ele teve que tomar alguma atitude. Essa que é a diferença. O verdadeiro crente, ele toma uma atitude diante do pecado. Aquele que não é, ele vai pecar e o pecado não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. E aí o outro ponto diz assim, ó: aqueles que são salvos e pecam de forma a entristecer ao Senhor e trazer escândalo à igreja, sofrem um juízo temporal de Deus. Ou seja, você pecou, você foi, por exemplo, eu pequei, caí na gandaia, peguei uma doença sexualmente transmissível. Você vai pagar por isso, né? Você vai pagar porque você foi para a gandaia. Então isso pode ser um juízo temporal de Deus. O juízo eterno de Deus não é conduzido aos crentes. Aos crentes é sim um juízo temporal, aquele juízo que vai corrigir. Olha só o Salmo 89, o que o salmista diz aí sobre essa questão. Salmos 89, 30 a 34. Olha só. Aqui ele está falando sobre o reino messiânico, né, de Davi, que veria sobre até Jesus, né? Então ele fala sobre os filhos, né? Sobre os filhos de Davi, que seriam a descendência de Davi, e os filhos de Cristo, que seriam a descendência de Cristo também, do rei messiânico. Olha só o que ele fala sobre esses filhos, ó. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Olha só o 33, ó. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Ou seja, Deus, ele vai trazer uma correção com vara, com açoites, porém a promessa não é invalidada por causa do pecado. O pecado não tem poder para invalidar a promessa de Deus. O sangue de Cristo é muito mais poderoso do que qualquer pecado. Irmãos, esse tipo de doutrina não tem que nos conduzir ao pecado. Não tem que dizer, então eu vou pecar. Não, muito pelo contrário. Esse tipo de doutrina tem que nos conduzirmos a sermos ainda mais fiéis a Deus, sabendo que Ele tem guardado para nós a coroa da justiça, né? Vamos lá. Agora nós vamos provar a doutrina, vamos ler alguns textos bíblicos para nós provarmos. Somente esses textos aí que estão em vermelho, nós vamos lendo, tá bom? Os seguintes versículos mostram que o povo de Deus recebe a vida eterna no momento em que crê. Então a vida eterna é recebida ali, no momento que crê. Estes são guardados pelo poder de Deus mediante a fé e nada os pode separar do seu amor. Foram selados com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo ainda lá no texto fala assim, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então foram selados com o Espírito Santo que lhes foi dado como garantia da sua salvação. E desta forma estão assegurados para uma herança eterna. Uma carta, quando ela era selada, ela não poderia ser inviolada, a não ser pelo seu destinatário. A não ser pelo seu destinatário.
a nossa salvação ela está selada com o Espírito Santo, não é com selo de rei, com nada, mas com o selo real divino. E esse selo ele não pode ser de forma nenhuma rompido, a não ser pelo Senhor. Olha aí o que diz Isaías 43. Esse texto ele é utilizado muito pela teologia da prosperidade para trazer um pouco de alívio às pessoas, né? E não está errado não, esse traz sim alívio, mas a forma com que ele é ensinado ele é errado. Mas olha só o que diz o texto. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Falando para o povo de Israel, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Ou seja, aqui Deus está falando para o povo de Israel, falando assim, olha, por onde vocês passarem, eu estarei com vocês. Por onde vocês caminharem, eu estarei com vocês. Vocês lembram de uma promessa dessa feita pelo próprio Cristo? Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Cristo mandou os seus discípulos pregar por toda a criatura, fala assim, ó, pregue a toda a criatura. Então estarei convosco toda a eternidade, até os confins da terra. Cristo, meus irmãos, está conosco. Ele caminha conosco. O Espírito Santo nos conduz dia a dia. Quando nós abrimos nossos olhos de manhã, até o fechar dos olhos à noite, o Espírito Santo está conosco. Ele guarda nossos sonhos, guarda a nossa retaguarda, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Ele é o nosso protetor e o nosso guarda. É nele que devemos confiar. É nele que devemos colocar nossa fé e falar assim, eu serei salvo por esse Deus Todo-Poderoso. Perseverando e certeza de uma salvação que vem dele. Olha Jeremias 32. Jeremias 32, 40. Olha, Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração. Para quê? Para que nunca se apartem de mim. Esse temor que vem no teu coração, que vem no meu coração, que vem no nosso coração e no coração do povo de Deus, espalhado pela face da terra, vem de Deus. E esse temor ele vem exatamente para que nós não nos desviemos do Senhor. Esse temor é Cristo perseverando no nosso coração. É o Espírito Santo perseverando no nosso coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso daqui nos traz uma alegria tremenda. Olha Romanos. Romanos 5. (8 a 10). Olha só o que Paulo fala aqui, que aqui essa carta de Romanos ela é maravilhosa. Eu me alegro todas as vezes que eu leio ela. Olha só. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só o verbo que Paulo usa aí, seremos. É como se ele tivesse dado uma certeza. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então Paulo, ele tinha certeza de que Cristo nos salvaria no futuro e de que já tinha se reconciliado conosco ali no presente. E é essa certeza que nós temos que ter, de que no futuro seremos salvos por Cristo.
seremos salvos definitivamente, né? Porque nós já somos salvos, mas seremos salvos definitivamente por Cristo. E hoje nós temos a certeza da reconciliação em Deus. Olha um pouquinho mais à frente aí, Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o 29 e o 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, eleição, também nos predestinou, predestinação, para serem conformes à imagem de seu Filho, santificação, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, chamada eficaz. E aos que chamou, a estes também justificou, justificação. E aos que justificou, a estes também glorificou, glorificação. Irmãos, não tem como perder salvação. Aquele que é salvo verdadeiramente por Cristo não perde a salvação. Eu lembro que perguntaram para um homem, eu não sei quem era, falaram assim: eu posso perder a salvação? Ele falava para ele assim: se o meu Cristo te salvou, você não perde a salvação. Agora, se qualquer outro Deus te salvou, aí sim você pode perder a salvação. Se Cristo te salvou, verdadeiramente sereis salvos. Olha o 35 até o 39. Esse daqui é maravilhoso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto. Paulo, ele bateu o martelo e falou assim: olha, ninguém pode tirar a salvação de você, porque Cristo a deu. Ninguém pode tirar. Aí, meus irmãos, tem vários textos bíblicos que nós podemos verificar isso. E na Confissão de Fé, no capítulo 17 até o capítulo 18, vai falar sobre a perseverança dos santos, sobre essa doutrina. Depois você dá uma folheada, dá uma lida lá para você ver que coisa maravilhosa, né? Estude isso com a sua família, olhe lá e vai pesquisando na Bíblia. Lá tem vários textos bíblicos que ajudam a entender mais profundamente. Isso daqui foi somente uma passada bem breve sobre essa doutrina. E aí, para concluirmos, o apóstolo Paulo disse assim em 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha só o que ele fala aqui agora. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, Paulo, ele já estava velhinho e ele já tinha completado a sua carreira. Ele já tinha fundado igrejas, já tinha escrito várias cartas que hoje nós temos aqui, lendo e relendo, inclusive a de Romanos. Então, irmãos, ele sabia que ele tinha algo guardado para ele, de que o reto juiz, o Senhor, ele dará para ele naquele dia. Isso é uma certeza que ninguém tirava do coração de Paulo, e ele morreu com essa certeza. O nosso dia também chegará, o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Aí, irmão, eu pergunto a você, essa coroa também está reservada a você? Você tem certeza de que a salvação é sua? Ou você ainda acha que você pode perder a salvação que foi dada por você por um Deus todo-poderoso? O mesmo Deus que deu essa coroa para Paulo também reservou, como o próprio Paulo diz aqui,
e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, também está reservada essa coroa. Coroa de graça, de misericórdia, de amor e de vida eterna. Que o Senhor nos ajude a caminhar e que o Espírito Santo sempre esteja conosco nessa caminhada terrena. Não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada necessária para nos moldarmos à imagem de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus Santo, é muito bom saber que, apesar de pecadores, de totalmente depravados, o Senhor nos elegeu. O Senhor nos elegeu, o Senhor expiou os nossos pecados através de Cristo. O Senhor deu uma graça a nós, ó Deus, essa graça que foi incondicional e que não depende de nós. E o Senhor, ó Pai Santo, fez com que nós perseverássemos, ainda faz com que nós perseveremos nessa graça até o fim, até o dia da sua volta. Ó Deus Santo, que dia maravilhoso! Esperamos ansiosos por esse dia em que nos encontraremos com o Senhor. Chegaremos, ó Deus, como diz o teu servo, que também já foi, chegaremos, ó Deus, machucados, feridos, magoados, muitos, ó Deus Santo, extremamente feridos, mas chegaremos lá junto com o Senhor, perseverante através do teu Santo Espírito. Que o Senhor possa completar, ó Deus, esse ensinamento na vida e na mente dos meus irmãos, e que eles possam, ó Deus, crer que o Senhor persevera todo dia por eles, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Essa foi a última doutrina, né, que nós vamos estudar, e eu espero que o Senhor possa aí falar ao seu coração com cada doutrina dessa, tá bom? Então, até o próximo estudo aí, se Deus abençoar, tá bom? Se Deus assim quiser. Fica com Deus, provavelmente até domingo.